Amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 14 de fevereiro do ano da graça de 2023 e recomeçando esta semana as nossas reflexões na palavra e mantendo a nossa atenção em João capítulo 15. No passado domingo nós consideramos de uma forma particular um outro aspecto desta metáfora, desta alegoria que Jesus usou para nos falar sobre o reino e para nos falar sobre a vida que satisfaz, uma vida plena de satisfação que só podemos viver através do Senhor Jesus Cristo. E um dos aspectos importantes de toda esta imagem que o Senhor Jesus nos dá está logo no primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. A semana passada considerámos a identidade de Cristo nesta imagem, sendo a videira. Esta semana vamos considerar o Pai, o agricultor. E, obviamente, o pai, o agricultor, tem um papel absolutamente fundamental e determinante em toda esta vida que satisfaz, esta vida maravilhosa que Jesus nos está a anunciar. Este agricultor, este pai, é o pai que desde o início delineou algo absolutamente maravilhoso para os seus filhos. Esta vida que satisfaz, encontramos-la em muitos lugares diferentes da Bíblia, e é interessante quando, por exemplo, nos lembramos talvez do salmo mais conhecido, o Salmo 23, a descrição que lá temos é de facto de uma vida que satisfaz, mas na qual este Senhor, este agricultor, é determinante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E depois é Ele que me cuida, mesmo estando eu no vale da sombra da morte, Ele que me consola, Ele que me unge, é Ele que me protege, que guarda, que me guia ao refrigério, ao gozo. Este senhor, este agricultor, delineou um plano maravilhoso para a nossa vida desde o início. Isso está muito presente lá em Gênesis 1 e 2. Toda a descrição de Gênesis 1 e 2 da criação é a imagem de uma vida absolutamente maravilhosa, uma vida que satisfaz. O ambiente que nós vemos ali descrito do Jardim do Éden era o paraíso, era a vida plena de satisfação, de gozo, de alegria, de prazer. E apesar de Gênesis 3, introduzir algo que veio destruir esta vida plena tal como o Senhor a deseja, a verdade é que já em Gênesis 3 o Senhor, este agricultor, determinou que, apesar disso, o Senhor não desistia de nós. Este agricultor não desistia de nós e ele imediatamente determinou que haveria uma solução. Em Gênesis 3,15 está lá determinado que o Senhor iria enviar aquele que iria ser a nossa salvação. Um Deus perfeito, como este agricultor, só pode desejar a perfeição para os seus filhos. E por isso todo este enredo que aqui vemos em Gênesis 15, da vinha, só nos pode conduzir a perceber que este Deus que determina, e por isso ele é o agricultor, é ele que determina todas as coisas na vinha, só pode ser para nos conduzir a algo absolutamente essencial e perfeito e bom. Amados, eu gostaria muito que nós, e eu também, amados, pudéssemos compreender seriamente que este agricultor, este pai, não tem outro plano para nós a não ser um plano de uma vida que satisfaz, de uma vida de abundância, de uma vida de gozo, de alegria, mesmo no meio às circunstâncias mais difíceis. E ele fez tudo para que isso seja possível. E a expressão máxima daquilo que ele fez por nós foi enviar o seu filho para morrer na cruz, para eliminar aquilo que era o elemento que nos separava desta vida plena de gozo, de satisfação, e é o pecado. E Jesus cuidou desse assunto para nós, amorosamente, generosamente, graciosamente, ele tratou desse assunto para nós. E por isso o pai, o agricultor, agora está determinado em que possamos viver esta vida. Eu creio que um aspecto importante de toda esta imagem, de toda esta visão que Jesus nos dá da vida que satisfaz, da vida plena, da vida que produz muito e bom fruto, é entendermos que o pai, o agricultor, é absolutamente determinante em todas estas coisas. Nada está em discussão. Ele delineou um plano perfeito, um plano bom, um plano
excelente para nós e Ele vai cumprir esse plano. E é Ele que o determina e não há ninguém melhor para o fazer do que Ele. As nossas boas ideias para uma vida que satisfaz são incomparavelmente limitadas e deficientes comparando com o plano que Ele tem para cada um de nós. Assumir que Ele é o Pai, que Ele é o agricultor, que Ele é aquele que na vinha determina todas as coisas, é absolutamente essencial para vivermos esta vida, porque de outra forma andaremos a lutar contra planos maravilhosos e a tentar-se fazer uma coisa que nós não podemos fazer, porque Ele é o Pai, Ele é o agricultor, nós somos os ramos. E Ele providenciou a videira, Cristo, para que possamos, através dele, dar muito e bom fruto e ter uma vida que satisfaz. Amados, vamos deixar de lutar contra esta realidade e vamos assumi-la e recebê-la e desejá-la. Desejar ter o Pai, o nosso Deus, como o sumo e perfeito agricultor que cuida de nós. E ao longo desta semana certamente iremos perceber como Ele cuida tão bem de nós. Amados, procurando entender e assumir e receber no nosso coração que Deus, o nosso Pai, é o agricultor e que Ele cuida de nós e que Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida, é absolutamente essencial hoje e todos os dias da nossa vida. Um forte abraço, continuamos a cuidar-nos em oração, até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor o permitir.